Um minuto de silêncio em memória dos ex-vereadores falecidos. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 7ª sessão da CPI número 1 de 2021. Solicita a relatora, a vereadora Alba Estefânia Silva Batista, que faça a leitura da ata da última sessão desta CPI. Vereador Washington, o senhor gostaria de compor o plenário com a gente? Só que para que conste em ato, o vereador Washington está acompanhando essa sessão a partir do auditório. Aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 13h30, deu-se abertura da presente reunião, sob a presidência do vereador Matheus Henrique Gomes de Brito e com a participação dos vereadores Alba Estefânia Silva Batista, Valdir, Fábio André da Silva, Cleiser Júnior de Souza e Tatiane Santos Duarte. A reunião contou com a presença do advogado que assessora as atividades da comissão, Dr. Cleidson, e com a presença dos advogados das testemunhas. As vereadoras Alba e Tatiane realizaram a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada com votos favoráveis de todos os vereadores participantes. O senhor presidente convidou o senhor Guilherme Henrique Siqueira de Abadia, controlador interno da Prefeitura, para iniciar os trabalhos. O senhor presidente informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 do CPP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, o senhor Guilherme explicou que o controlador interno tem o papel de fiscalizar os atos da administração, buscando a legalidade e a conformidade com os órgãos auxiliares de administração, como o TCM e TCU. Afirmou que o controlador interno deve atuar em todos os processos de contratação do município, que o processo 803 de 2021 precisava da manifestação do controle interno para prosseguir seu trâmite normal. Que o parecer do controle interno no processo 803 de 2021 foi introduzido apenas após o processo de adesão à ata do município de Caldas Novas, mas que todo o processo de fiscalização da contratação foi realizado desde o início do processo, e afirmou que não existe qualquer irregularidade que o impediria de se manifestar sobre o processo. O controlador interno trouxe cópia do seu parecer sobre o processo 803 de 2021, solicitou que o documento fosse anexado aos autos da CPI e afirmou que o processo foi integralmente fiscalizado e que, se houvesse qualquer irregularidade, ele não faria liquidação autorizando o pagamento. Ao verificar o processo, não soube informar a existência da solicitação do secretário de Infraestrutura e Obras de Silvânia, mas que acreditava que ela integrava o processo, porque existia justificativa no documento. Ele não afirmou a existência de uma cotação de orçamento no processo, mas confirmou a existência de um termo de referência. Afirmou que todos os documentos de habilitação foram analisados pelo controle interno, que todos foram julgados corretos e receberam parecer favorável do controle interno para que fosse efetivada a adesão à ata. Ele contou que acredita que o município de Silvânia foi realmente beneficiado pela economicidade e celeridade do processo de adesão à ata do município de Caldas Novas e que a Prefeitura de Silvânia, ainda assim, teve a preciosidade de realizar levantamento de preços para confirmar os preços dos materiais adquiridos. O controlador interno explicou que o processo com a empresa Lorenzo foi julgado por ele como devidamente instruído, porque atendia todos os requisitos, com todas as documentações, como solicitações, justificando a urgência e justificando o serviço. Declaração do prefeito atestando o interesse de realizar a contratação de uma empresa para a realização do serviço, orçamentos de empresas distintas, inexistência de sócio em comum entre os fornecedores dos orçamentos, parecer jurídico informando a legalidade dos procedimentos e regularização da saúde fiscal da empresa. Ele afirmou que existia solicitação do secretário, solicitação de cotação de orçamentos e do termo de referência, e que todos esses documentos estavam de acordo com a legislação, conforme registrado em seu parecer. Ele afirmou que o controle interno não realiza solicitação de orçamentos presentes no processo e que o procedimento envolvido no controle interno é complexo e que suas manifestações são fundamentadas principalmente no princípio da legalidade, é apenas na documentação que chega até ele, nas respectivas datas de tramitação. O senhor presidente convidou o senhor Alcione Monteiro para prestar seu depoimento. O senhor presidente informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 do CPP e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, o senhor Alcione contou que prestou serviço para a empresa Lorenzo na operação tapa-buracos por mais ou menos 30 dias e que foi contratado por funcionários com pagamento por dia.
e sem registro em carteira. Ele explicou que achava que havia sido excluído dos trabalhos porque os funcionários da empresa entenderam que ele estava servindo de informante, pois os servidores da prefeitura que fiscalizavam a obra se dirigiam sempre a ele para obter informações sobre o serviço. Também explicou que eles estavam realizando o serviço além do previsto pelo contrato, que gerou, inclusive, uma advertência verbal da empresa ao senhor Mulser. Ele afirmou que, na fase inicial, a equipe estava retirando o asfalto e refazendo o serviço. Afirmou que participou do processo de limpeza das ruas, que esse processo era realizado na rua inteira e que o serviço prestado, no seu ponto de vista, e até o momento em que ele participou da equipe, era de boa qualidade. Testemunha afirmou que os locais nos quais os serviços apresentavam problemas técnicos, a empresa refez os devidos reparos e que, em sua opinião, os serviços apresentavam uma boa qualidade. O senhor Alcione descreveu sua rotina de trabalho, afirmou que integrava uma equipe formada por 15 ou 20 integrantes, contou que os serviços eram frequentemente fiscalizados pelos senhores Rubim e Kirley e relatou sobre o entendimento a respeito de alguns problemas envolvendo o relacionamento entre os funcionários da empresa, os agentes políticos e os vereadores que fiscalizavam a obra. Senhor presidente. O senhor presidente convidou a senhora Ellen Mariana para prestar seu depoimento. O senhor presidente informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, a senhora Ellen afirmou que foi responsável pela emissão das cartas solicitando orçamentos das empresas que participaram do certame da Operação Tapa Buracos e que não possuía qualquer vínculo de amizade com os membros das diretorias das mesmas. Ela explicou que conhecia algumas das empresas envolvidas no processo por meio de pesquisa na internet e também porque é constantemente procurada por diversas empresas nos diversos segmentos, devido à sua atribuição natural como presidente da Comissão Permanente de Licitação. A testemunha informou que não recebeu qualquer tipo de indicação na escolha das empresas e que os ofícios foram entregues às empresas pelo senhor Fernando Vanucci, e afirmou que as empresas receberam os ofícios na mesma data que eles foram elaborados. Ela afirmou que a sua atribuição como presidente da Comissão Permanente de Licitação seria a de devolver os procedimentos nos processos licitatórios, conforme previsto pela legislação vigente. Ela não conseguiu se lembrar de todas as empresas que participaram do certame não soube informar sobre a existência de vínculos de amizade entre os diretores dessas empresas e afirmou que não era sua função analisar as planilhas de preço. O depoente informou que o prazo para a empresa Lourenço apresentar a documentação foi estabelecido por ela mesma e que o prazo de um único dia foi determinado tendo em vista a urgência do processo e pelo fato dela conhecer os preços apresentados e que a empresa apresentou toda a documentação solicitada em ofício. Ela afirmou que recebeu toda a documentação da empresa Lourenço no dia 11 de março e que não é comum que a comissão aceite documentos após o prazo previsto. Mas não soube explicar o porquê da comissão ter recebido o Cadastro Nacional da Receita Federal da empresa apenas no dia 15 de março. A servidora afirmou não ter qualquer tipo de vínculo com as empresas envolvidas no processo de aquisição das luminárias. Retificou o que havia respondido na pergunta anterior sobre o conhecimento das empresas e afirmou que não recebeu qualquer indicação política para escolher as empresas. Ela explicou que o levantamento do preço em outras empresas tratou-se de um cuidado a mais para assegurar que a aquisição pelo preço justo, tendo em vista que a Prefeitura já havia integrado o processo de adesão à ata da Prefeitura de Caldas Novas. Ela afirmou não se lembrar da forma como havia solicitado os orçamentos e nem da forma como havia recebido esses orçamentos. O depoente teve que revisar os atos do processo para informar se o encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral do município tinha ocorrido antes ou após a autorização do município de Caldas Novas para a adesão à ata e informou que o encaminhamento ocorreu após a devida autorização pelo município de Caldas Novas. O senhor presidente afirmou que foi avisado da morte do pai do senhor Alessandro de Souza, proprietário da empresa Luz LED, e em que, em função disso, remarcará o depoimento do testemunho para data posterior.
O presidente convidou a senhora Silvana Alves Ferreira para prestar depoimento. O senhor presidente informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, a senhora Silvana explicou que a sua atribuição como secretária de compras seria a análise da montagem inicial do processo a partir da solicitação do órgão interessado e informou que, quando se trata de um processo de dispensa de processo licitatório, ela mesma providencia as compras solicitadas. Ela informou que, para atestar as notas, observa se as mercadorias chegam da forma correta e se as mesmas estão preenchidas da maneira correta e que a checagem das mercadorias é realizada pelo senhor Hilário, responsável pelo almoxerifado. O senhor presidente convidou o senhor Décio, contador da prefeitura, para prestar depoimento. O senhor presidente informou que a testemunha estava sujeita aos ditames do artigo 203 e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente, vereador Matheus, e pela senhora relatora, vereadora Alba, o senhor Décio informou que trabalha em conformidade com a lei orçamentária, que essa previsão legal se trata apenas de uma estimativa, que a própria lei já traz em si a autorização para a suplementação dos valores e, do ponto de vista orçamentário, não existe problema algum em executar processos como dotações orçamentárias abaixo dos valores reais de execução, tendo em vista que esses gastos ocorrem com o devido remanejamento dos saldos orçamentários em conforme a previsão legal. A testemunha informou que, quando lhe é solicitada informação sobre a dotação orçamentária para a execução de um processo específico, ele emite seu parecer de forma imediata. Ele explicou que não realiza pagamentos, que trabalha apenas na orientação da existência de dotação orçamentária e na existência dos recursos financeiros em caixa e que nos processos da operação tapa-buraco e troca de lâmpada, troca de luminárias, todas essas análises foram feitas e autorizadas. O senhor Décio contou que não existe mais obrigatoriedade legal de assinar as notas de empenho. Informou que as notas de empenho sempre são emitidas após a celebração do contrato e que não existe um prazo prévio estabelecido por lei para a emissão de notas de empenho e que essas notas podem ser emitidas até mesmo na própria data de celebração do contrato. O senhor presidente convidou o senhor Elson Correia da Silva, filho, proprietário da empresa Lorenzo, para prestar depoimento. O senhor presidente informou que o testemunho estava sujeito aos ditames do artigo 203 e orientou sobre o compromisso de relatar apenas a verdade. Em relação às perguntas elaboradas pelo senhor presidente vereador Matheus e pela senhora relatora vereadora Alba, o senhor Elson explicou que tomou conhecimento do interesse da prefeitura de Silvânia na realização de operação tapa-buracos por meio de um ofício entregue em seu escritório por um representante da prefeitura, senhor Fernando. Informou que não conhece o senhor Leandro, responsável pela execução do projeto da operação tapa-buracos, que não possui qualquer tipo de vínculo com servidores ou membros políticos da prefeitura de Silvânia e que não tem conhecimento de como a prefeitura de Silvânia teve conhecimento de sua empresa. Ele explicou que no início dos mandatos políticos dos prefeitos, sua empresa encaminha portfólios para as prefeituras do estado para divulgação dos seus serviços prestados por sua empresa. Também afirmou que não possui qualquer tipo de vínculo com as empresas Suprema Construções de Projetos, JS Construtora e Locadora Limitada, e que nunca solicitou que essas empresas apresentassem orçamentos direcionados à Prefeitura de Silvânia na execução da operação tapa-buracos. Ele explicou que o preço da limpeza para a realização do tapamento dos buracos, tendo em vista as características de cada etapa, e que não tem muita liberdade para modificar preços, tendo em vista que esses valores estão estabelecidos em tabelas de referências elaboradas por órgãos estaduais e federais, e afirmou que jamais ofereceu ou recebeu cobrança de qualquer tipo de vantagem por parte de servidores da prefeitura. Ele explicou que é o único proprietário da empresa, que no caso específico de Silvânia,
foi contratada especificamente para a Operação Tapa Buracos, que destinou cerca de 11 ou 12 funcionários para a realização da operação, e não soube informar quantos dias levou para a execução do serviço em Silvânia. Contou que a empresa tem sede na cidade de Goiatuba. Não conseguiu lembrar o valor total dos serviços prestados ao município de Silvânia. Afirmou ter cumprido todo o serviço e afirmou ter recebido por todo o serviço. Contou que trabalha com o Banco Santander, que recebeu de acordo com os termos do contrato, que nunca recebeu qualquer forma de adiantamento e que atestou o recebimento do ofício com uma assinatura e data quando foi visitado pelo representante da prefeitura. Ele explicou que ele mesmo elaborou os preços ofertados pela empresa, seguindo os parâmetros dos órgãos oficiais, que não vê problemas nas semelhanças gráficas entre as propostas das empresas participantes do certame, e explicou as discrepâncias entre os preços de cada parte do serviço. A testemunha contou que fez o acompanhamento dos serviços, exceto na fase final, por motivos de saúde. Descreveu como era realizada a limpeza das ruas, afirmou que os preços estão dentro dos valores aplicados no mercado em geral, afirmou que seus clientes são, na maioria, empresas particulares e que sua empresa nunca foi alvo de investigações. O senhor Elson explicou que normalmente emite todas as certidões necessárias aos processos após a solicitação do contratante, mas que, eventualmente, por coincidência, acontece de já ter emitido alguns dos documentos exigidos e não soube informar se entregou toda a documentação exigida dentro do prazo para a Prefeitura de Silvânia. O depoente informou que não seria necessário realizar a limpeza das duas vias da Avenida Mário Ferreira, caso o buraco a ser tapado fosse localizado em apenas um ponto específico, e considera que seguiu todo o projeto para execução da operação, mas que devido ao período chuvoso é normal que apareçam novos buracos que modificam as necessidades iniciais do projeto, e que, apesar disso, resolveu todos os problemas do município, indo além da previsão contratual e das necessidades do projeto inicial. Explicou que não poderia realizar aditivos ao contrato, devido à sua natureza emergencial. Informou que pretendia fazer um acerto com a Prefeitura para receber, por serviços extras, sobre a forma de indenização. O senhor Weber Valadão teve sua ausência justificada. O senhor presidente informou que o senhor Weber seria convocado em data posterior. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente marcou a próxima sessão da CPI para o dia 10 de agosto do ano de 2020, após o término da sessão ordinária na Câmara Municipal de Silvânia, no plenário da Câmara, e encerrou a presente sessão, o que, para constar, foi lavrada a presenteada ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores participantes. Se algum dos vereadores for contrário ao que consta nessa ata, por favor, se manifestar. Caso contrário, assinar para passar a verificação de todos. Ata aprovada com unanimidade de votos. Nossa sessão hoje ela é simples, ela é rápida. Ela se faz somente para que nós façamos algumas deliberações, né, e que nós convoquemos mais testemunhas. Eu quero iniciar com a primeira deliberação, que é acerca do processo 61 de 2021, que é a dispensa para serviços técnicos tributários, que requer à Prefeitura que encaminhe esta comissão qual o valor da imunidade tributária concedida através do processo 1491 de 2021, no qual houve manifestação da contratada, que no caso é a empresa Calaça Serviços Jurídicos, né? E referente a esse processo, nós vamos convocar as seguintes pessoas: André Luiz da Silva Calaça, secretário municipal de administração naquela época, que solicitou a contratação; Cláudia Caroline Ribeiro, fiscal do contrato e pessoa que assina o termo de referência; Marcos Denver Vieira Calaça Nunes, proprietário da Calaça Sociedade de Advocacia; Vitor Hugo Vieira Sanches, secretário municipal de governo; e Gil Monteiro Borges, prestador de serviços da Calaça. Essas são as pessoas que serão convocadas para serem ouvidas nas oitivas, referente ao processo 61 de 2021. Referente ao processo 398 de 2021, de inexigibilidade para auditoria,
serão convocadas as pessoas André Luiz da Silva Calaça, naquela época secretário municipal de administração, que solicitou a contratação, Leandro Augusto Alves Rodrigues, contador, sócio-diretor da empresa L. Rodrigues. Em anexo ao ofício encaminhado para o senhor Leandro, nós gostaríamos de pedir a ele que trouxesse 2 de seus funcionários que prestaram serviço em Silvânia, funcionários aleatoriamente escolhidos por ele, para facilitar a questão do translado destes funcionários da empresa L. Rodrigues, Vitor Hugo Sanches, fiscal do contrato. E também, acerca desse processo, nós queremos requerer à Prefeitura que encaminhe a esta comissão os relatórios os relatórios finais da prestação de serviço deste contrato, ou seja, o resultado até então da auditoria que foi realizada na Prefeitura. Referente à operação Tapa Buracos, o senhor Fernando Oliveira Vanucci foi citado por uma servidora e, em deliberação dessa comissão, nós estamos convocando ele para que ele preste esclarecimentos a esta CPI. E referente à troca de lâmpadas, nós vamos ouvir o senhor Weber Valadão, né, que não pôde comparecer na última sessão, por questões que foram justificadas na última sessão. Se caso algum membro desta CPI tiver algum questionamento acerca dessas pessoas, se manifeste, por favor. Caso contrário, nós seguiremos com a deliberação da convocação dessas pessoas e dos requerimentos. Algum dos vereadores tem alguma fala? Valdir, Alba, Tati. Vamos finalizar essa sessão de hoje. Pautas já deliberadas. Vamos apresentar os requerimentos, que são as convocações e as solicitações. Requerimentos em discussão, requerimentos em votação. Se algum vereador for contra a aprovação de algum requerimento que se manifeste, caso seja favorável, permaneça como está. Aprovado por maioria absoluta de votos. A gente finaliza essa sessão, deixa marcada a próxima dessa CPI para quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, às 13 horas, no plenário desta casa, onde nós iremos escutar as pessoas que foram convocadas hoje. Todos de pé para o encerramento. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 7ª sessão da CPI número 1 de 2021.